Existe uma frase que eu ouço com bastante frequência e que já não me surpreende mais. Esta frase ela é mais ou menos a seguinte: é minha família, o que eu vou fazer? Geralmente essa frase é dita com um encolhimento de ombros, com uma resignação que quer parecer aceitação, mas que carrega um cansaço que a pessoa às vezes nem percebe que está carregando. É como se a família fosse uma condição climática, algo que acontece com você e diante do qual a única postura razoável a adotar é se adaptar, aguentar ou no máximo colocar um casaco. E eu entendo perfeitamente de onde vem isso, de verdade. Mas entendo também que o conceito de família é formação. Sim, eu falo isso no sentido mais literal da palavra, porque família nos forma de múltiplas maneiras. E é exatamente por isso que é tão difícil olhar para ela com clareza que se espera. Você está ouvindo o programa Em Relação. Eu sou o Luiz Marcelo e hoje a gente vai entrar num território delicado que pode incomodar muito, porém é necessário refletir a respeito. Tem uma história que eu ouvi certa vez sobre um filho que recebeu do pai, ao partir para uma longa viagem, um presente muito especial. Esse recebido era um mapa. Não qualquer mapa, tá? Um mapa feito à mão, com anos de cuidado, detalhado em cada caminho, cada atalho, cada lugar perigoso a evitar, enfim. O pai havia passado a vida inteira desenhando aquele mapa. Porém, num dado momento, esse pai resolveu entregar esse valioso mapa para o seu filho. O gesto estava carregado de amor. O filho, claro, recebeu o mapa e partiu muito grato. Desde aquele dia, por anos, o filho usou aquele mapa, seguiu os caminhos indicados, evitou os lugares marcados como perigosos, tomou os atalhos que o pai havia descoberto, até o dia em que ele percebeu que estava perdido. E estava perdido não porque o mapa estivesse errado, mas porque ele estava tentando usar o mapa de um território diferente. Bem, vamos lá para que a gente entenda uma coisa nessa história. Talvez você não tenha percebido, mas o pai havia mapeado a vida que ele viveu, os caminhos que funcionaram para ele, os perigos que ele encontrou, os atalhos que descobriu na sua jornada específica, num tempo específico, com as circunstâncias que eram apenas dele. Minha gente, o mapa era real. O amor envolvido no momento da entrega também era real. Mas o território do filho era outro, e o pai não se deu conta disso. Pois é, parece que a gente nasce dentro de um mapa que não pediu, não é mesmo? Mapas sobre o que é sucesso e o que é fracasso, sabe como se comportar à mesa, como falar com adultos, como demonstrar afeto ou como não demonstrar, dependendo da família também. Sobre o que o homem faz e o que a mulher faz, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre política, sobre o corpo, sobre quem você pode amar e de que forma. Enfim, são tantas maneiras, mas o que ninguém é capaz de perceber é que esses mapas foram desenhados por pessoas que também receberam mapas, que também não escolheram o território, que fizeram o que podiam com o que tinham dentro do que sabiam, carregando as próprias feridas que às vezes nem sabiam que tinham. Minha gente, existe algo muito humano em honrar esse esforço. Em reconhecer que a mãe, que foi fria, talvez nunca tenha recebido calor, que o pai ausente também nunca tenha tido um modelo de presença, que as críticas que chegavam como amor a você eram muitas vezes o único idioma de cuidado que aquela pessoa havia aprendido. Compreender isso é importante, pois auxilia no alívio, na humanização, abre espaço para a compaixão. Mas compreender não é o mesmo que perpetuar. É por isso que não se pode confundir lealdade com amor. E quando falo sobre lealdade,
Falo da lealdade silenciosa aos padrões da família, a repetição inconsciente daquilo que foi recebido, não porque você escolheu, mas porque é o que você conhece. Porque se você desviar, vai parecer traição. Se você ser diferente dos seus, você pode se sentir abandonado, mesmo quando se trata de uma libertação. E olha, eu vejo isso de formas muito concretas. Pensa, a pessoa que repete numa relação adulta a dinâmica que viveu em casa e que lá no fundo sabe, mas não consegue nomear. Pensa também a pessoa que carrega uma crença sobre si mesma que foi plantada muito cedo por alguém que a amava, mas que a via de um jeito que não era ela de verdade. E numa outra situação, a pessoa que não consegue receber afeto, porque na família, afeto sempre vinha junto com cobrança. E o sistema aprendeu a desconfiar de qualquer coisa que chegue com gentileza. Perceba que todos esses exemplos não significam fraqueza, mas sim lealdade. Tudo isso é, na verdade, o seu sistema funcionando exatamente como foi treinado. Mas o problema maior é quando a lealdade ao mapa se torna maior do que a fidelidade ao próprio território. E aqui é onde eu preciso dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Família não é sagrada porque é simplesmente família. Família é humana, com tudo o que humanidade implica. E aqui estou falando sobre família expressar capacidade de amor profundo e capacidade de ferir profundamente, às vezes na mesma semana, às vezes na mesma frase. Essa sacralização da família, essa ideia de que ela está acima de questionamento, que o que acontece dentro dela fica dentro dela, que honrar os pais significa engolir tudo em silêncio, essa ideia tem feito muita gente carregar coisas que não precisava carregar. Muitas vezes, por muito tempo. Com culpa quando tenta ver com clareza, com vergonha quando nomeia o que doeu, com a sensação de que algo está errado com ela por não conseguir simplesmente aceitar e seguir em frente. Mas olha, minha gente, ver com clareza não é ingratidão. Nomear o que machucou não apaga o que foi bom. Você pode sim reconhecer que foi amado e reconhecer que esse amor veio com feridas. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E sustentar as duas sem precisar escolher uma para negar a outra é talvez o trabalho mais maduro que existe numa relação com a família. E além de tudo isso, tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena considerar. Às vezes, a pessoa que quebra um padrão numa família, a que decide não repetir o que recebeu, a que vai à terapia quando ninguém na família jamais foi, a que estabelece um limite onde nunca houve nenhum, essa pessoa costuma ser vista como um problema. Aquela que não aceita, aquela que complica, a que se acha, entre aspas. Mas você sabia que às vezes é exatamente essa pessoa que carrega a maior lealdade de todas? Pois é, a lealdade de não repassar, de dizer o que chegou até mim para aqui. Não porque eu não amo vocês, mas porque eu amo o suficiente para não querer que isso continue. E isso, pessoal, não é ruptura, é cuidado, de um tipo que nem sempre é reconhecido como tal. Olha, em nossa história, o filho com o mapa do pai ficou perdido por um tempo. E esse tempo foi difícil, porque descartar o mapa, mesmo sabendo que ele pertencia a outro território, era como jogar fora o presente do pai. Como dizer que o esforço não valeu? Como ser ingrato diante de algo que foi dado com amor? Mas em algum momento ele entendeu uma coisa, que podia guardar o mapa, não para usar como guia, mas como memória, como objeto de afeto, como prova de que o pai havia se importado o suficiente para tentar preparar o filho para o caminho. E mais, que podia, ao mesmo tempo, começar a desenhar o próprio mapa. Não contra o pai, não apesar do pai, mas a partir de si mesmo. Com os próprios pés, no próprio território, marcando os próprios caminhos. Al- Não tem convite estruturado hoje, só uma coisa que fica.
Se existe algum mapa que você está seguindo que não é do seu território, você não precisa rasgá-lo. Não precisa odiar quem o desenhou, não precisa resolver tudo hoje, nem nomear tudo, nem ter uma conversa difícil que ainda não está pronta para ter. Mas talvez valha olhar para o chão onde você está e perguntar bem quietinho se o caminho que você está seguindo é o caminho que faz sentido para você. Não para o mapa, para você. Cuide de si. Agenda de atendimento, consultas comigo e outras informações você encontra no link inserido na descrição abaixo deste episódio. Obrigado por estar aqui, em relação comigo e em relação com você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo